Olá, minha gente querida da reprogramação. Eu espero que estejam todos bem. Aqui é Graça Soares, psicóloga, terapeuta quântica e multidimensional e consteladora sistêmica. Estou muito grata e muito feliz por estar participando dessa reprogramação do mês de fevereiro, cujo tema é a constelação familiar. E eu vou falar de forma resumida sobre o que é e para que serve a constelação familiar, mas vou focar no que Bert Hellinger chamou das ordens do amor. Bert Hellinger, considerado o pai da constelação familiar, era um psicoterapeuta alemão. Ele era muito estudioso, né? Estudou várias teorias e técnicas, entre elas a psicanálise, o grito primal, o psicodrama e, principalmente, as teorias sistêmicas, que estavam em efervescência nos anos 70. Mas o que trouxe para ele mais embasamento para a sua teoria, né? E para o método que ele desenvolveu, foi o seu trabalho como missionário numa tribo africana durante 20 anos. Nessa época ele era padre, né? E foi ser missionário nessa tribo africana. E lá ele pôde observar de forma contínua, né? Como era a dinâmica dos relacionamentos desse clã, das pessoas dessa tribo, né? E ele tinha oportunidade de observar a convivência de vários membros daquela tribo, né? Os mais velhos, os adultos, os jovens, as crianças, né? E como todo bom estudioso e observador, ele começou a perceber que existiam forças que determinavam o comportamento e as atitudes, né, daquelas pessoas, né, da tribo. Então, ele batizou essas forças que comandam a dinâmica dos relacionamentos com o nome de ordens do amor, né? E ele observou que quando essas leis que regem os relacionamentos são respeitadas, existe saúde e equilíbrio na família, né? E quando essas leis não são respeitadas, elas geram o desrespeito, né? Gera desequilíbrios que trazem conflitos, trazem doenças e muitas consequências nefastas, né? E essas leis, com suas consequências, ou melhor, trazem suas consequências, principalmente nas gerações futuras, né? Então, ele observava, ou observou, determinados fatos e comportamentos vivenciados, por exemplo, pelos mais velhos, né? E que quando algumas dessas leis não eram cumpridas por esses mais velhos,
os filhos desses mais velhos e os netos e os bisnetos, né, sofriam as consequências. Então, ele organizou, né, tudo isso que ele observou e disse que existiam 3 leis básicas nos relacionamentos. A primeira dela ele chamou de lei do pertencimento, que satisfaz a necessidade básica do ser humano de pertencer ao grupo, né? A qualquer grupo, e nesse caso, ao grupo familiar. Isso é uma necessidade básica do ser humano. A segunda lei que ele observou é a lei da ordem ou da hierarquia, né? Que em todo sistema existe uma hierarquia. Aqueles que vieram primeiro, aqueles que vieram depois, e toda essa ordem de chegada, vamos dizer assim, com suas funções básicas, são importantes e precisam ser respeitadas, né? Então, no sistema familiar existem os filhos, né? Mas antes deles já existiam os pais, antes dos pais os avós, antes dos avós toda a ancestralidade daquela linhagem familiar, né? E que essa ordem precisava ser respeitada para que a harmonia existisse nessa família, né? Então, existe um ditado que eu acho que representa muito bem o que essa lei significa, que é: não coloque os carros adiante dos bois, porque senão você não vai se movimentar, você não vai sair do lugar. Então, se numa família também essa ordem, né, de precedência, de chegada, ela não é respeitada, então muitas consequências desequilibradas irão aparecer. E a terceira lei, né, trazida por Bert Helling nos estudos dele, nas observações, é a lei do equilíbrio. E esse equilíbrio é o equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos, né? Então, a gente pode observar que tudo na natureza é justamente essa troca, né, do dar e do receber. E então, a gente recebe o ar que está à nossa volta e a gente devolve esse mesmo ar com outras substâncias, né? A gente pega o oxigênio e devolve o gás carbônico, né? A gente sabe que as nossas células do nosso corpo funcionam à base de trocas, né, de substâncias. E isso faz com que o nosso organismo funcione de forma saudável. E quando há algum bloqueio nesse processo de troca, a gente adoece, né? O mesmo acontece nos relacionamentos. É preciso haver um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, essas 3 leis, né, foram as 3 leis básicas em que os estudos de Bert Hellinger e as soluções buscadas por ele, né, para que essa teoria pudesse ser usada na prática para ajudar as pessoas a resolverem as suas questões, né, essas foram as 3 leis principais. Então, a constelação familiar é um método psicoterapêutico, né, que busca trazer soluções para esses conflitos, essas questões trazidas ou resultantes dos desequilíbrios gerados pela desobediência dessas leis, né?
Então, é isso que nós vamos ver aqui, né? De uma forma bem resumida. A cada dia a gente. São 3 dias, né? Que eu vou trabalhar com vocês, que nós vamos trabalhar juntos, né? Melhor dizendo. E a cada dia nós vamos ver uma dessas ordens, dessas leis, né? E hoje a gente vai trabalhar a primeira lei, que é a lei do pertencimento, né? Então, eu vou encerrar o áudio aqui e no próximo áudio eu vou falar um pouco, resumidamente, sobre a lei do pertencimento.